Muito bem. Num novo modelo, com muito prazer que eu estou aqui compartilhando com vocês mais uma reflexão, trabalhando aí junto com a equipe do Ismênia, oportunidade especial de estar junto com vocês. Para mim é sempre uma satisfação. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um personagem especial da nossa história, que é o João Batista. Nós vamos conversar sobre ele. João Batista, o João que batizou o nosso Mestre Jesus no Rio Jordão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo de 1 a 3, nos conta lá Mateus: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é anunciado pelo profeta Isaías que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías, profeta do Velho Testamento, prevendo a vinda de João Batista, voz que clama no deserto. Isaías que previu a vinda do nosso Mestre Jesus, todo o percurso do nosso Mestre Jesus até o Calvário, né? Está lá no Velho Testamento. E aí no livro Isaías, no capítulo 42, no versículo 1, Eis aqui o meu servo, Deus dizendo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, Deus falando. Pus o meu espírito sobre ele, Jesus, médium de Deus. Ele trará justiça aos gentios, Isaías prevendo o futuro, profeta, médium, né? Para abrir os olhos, Isaías falando de Jesus, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárcere os que jazem em trevas. No versículo 7. Isaías previu a vinda de João Batista, voz que clama no deserto. João Batista que pregava no deserto o Messias prometido, que viria, que estava por vir, no caso, nosso Mestre Jesus. Lucas, também conhecido como médico de homens e de almas, no seu Evangelho, no capítulo 1, no 5º versículo, diz o seguinte: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então ele está falando de Zacarias e Isabel, originários das 12 tribos de Jacó, né? No seu versículo 5, comentando sobre Zacarias e Isabel, da linhagem dos 12 filhos de Jacó. Jacó que teve 4 esposas e teve 12 filhos. Então, da tribo de Judá, Zacarias. Zacarias e Isabel, já com mais idade, e não conseguiam ter filho. Isabel era estéril. E o Zacarias era um sacerdote, e tinha, na prática do seu sacerdócio, um momento em que ele entrava lá no templo para queimar um incenso, na rotina e na prática deles. E numa dessas vezes, ele lá fazendo a cerimônia, um anjo do Senhor lhe apareceu, está lá no Lucas, no capítulo 1, versículo 11. Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Esse anjo, o anjo Gabriel, que aparece para Zacarias. E esse anjo disse, conta-nos Lucas, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Então, o anjo Gabriel noticiando a Zacarias que a Isabel, apesar de considerado estéril, de mais idade, teria um filho. Esse filho deveria ser chamado de João.
E esse mesmo anjo Gabriel é o mesmo que aparece para Maria, mãe de Jesus, né? E nos conta Lucas, lá no versículo 26 e 27 desse capítulo 1. E no sexto mês, ou seja, quando Isabel já estava grávida de 6 meses, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, Maria e José, da casa de Davi, né? José é também originário de uma das tribos de Jacó, né? Então, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, Maria também recebeu visita do anjo Gabriel, noticiando que ela teria um filho, e esse filho seria o nosso Mestre Jesus. E entrando o anjo aonde ela estava, conta-nos Lucas no versículo 28, disse para Maria, o anjo Gabriel: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Eis que Isabel, também a prima de Maria, concebeu um filho em sua velhice, contando para a gente Lucas. E este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Isabel realmente estava grávida pela notícia do anjo Gabriel, e Maria também receberia um filho. E aí Maria foi visitar Isabel. Então aqui a gente tem Maria, aqui a gente tem a José, a Isabel, Zacarias, eram primos, né? Então foram visitar, Maria foi visitar Isabel. E nos conta Lucas, no versículo 41 e 42, o seguinte: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, quando Maria estava chegando, a criancinha que estava no seu ventre, o João que estava por vir, saltou. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqui a gente pode entender assim: Isabel, mediunizada, exclamou em grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. As mesmas palavras que usou o anjo Gabriel, não é? Então, a criancinha, o João, que estava por vir, percebendo a presença do nosso Mestre Jesus no ventre de Maria, né? Saltou no seu ventre, e Isabel, inspirada, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, que é uma das frases que a gente tem na oração de Maria. Então, nasceu Jesus em Belém, na manjedoura, bem simplesinho, cresceu nos cuidados de Maria e de José. Aqui uma imagem mostrando o Jesus já maiorzinho. Eles foram, Maria, José, Jesus, foram a Jerusalém, numa das festas de Páscoa, e de repente o Jesus desapareceu. E a Maria, procurando por ele, bastante preocupada, foi encontrá-lo no templo, conversando com os doutores da lei, ensinando os doutores da lei. Um jovenzinho ensinando os doutores da lei, que ficaram surpreendidos com a sabedoria desse rapazinho, nosso Mestre Jesus. Chico Xavier psicografou um livro de Humberto de Campos com o nome Boa Nova. Nesse livro Boa Nova, Humberto de Campos, no capítulo 2, conta Jesus e o Precursor. Está falando de João Batista. E estava encontrando Isabel com Maria, as duas estavam conversando, e nos conta Humberto de Campos: que me espanta, dizia Isabel com um carinhoso sorriso, é o temperamento de João Batista, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte do jovenzinho, né, estivesse dominada por graves pensamentos. Olha lá, o João também fora do padrão das crianças, assim como o nosso mestre Jesus, que tinha uns 6 meses aí de diferença entre os dois. Essas crianças, Maria falando, a meu ver, respondeu-lhe Maria, nos conta isso Humberto de Campos,
intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Né? Olha a percepção de Maria da importância desses dois pequenos personagens, ainda crianças. Embora, contando Maria, soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, quando ela foi buscar Jesus no templo, falando para os doutores da lei, Jesus aproximou-se de José, pai dele, e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar, olha que importante. A lar, célula máter, é a melhor escola para Deus, para nos ensinar como a gente deve viver, né, no ambiente do lar. Quisesse nos ensinar, o nosso Mestre Jesus ensinando a Maria e José, que a melhor escola de Deus é a do lar, e a do esforço próprio, aprender uma profissão, né? Concluiu a palavra materna com singeleza. Maria, comentando com Isabel esse aspecto do personagem, nosso Mestre Jesus, na convivência com ela, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova. E conta ainda que, ao final do dia, procurando pelos dois garotos, os viram numa colina, sentados, olhando para o céu, conversando a respeito de coisas que elas nem conseguiam imaginar, mas que conseguiam perceber que deveriam ser coisas grandiosas, pela característica dos dois personagens. Não é? Na manhã imediata da visita que Maria fez a Isabel, em partindo o precursor, na carinhosa companhia, o precursor aqui, o Humberto de Campos está falando de João Batista. Na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse. Jesus, jovenzinho, não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, nosso Mestre Jesus respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. João anunciou a vinda do Messias e o abençoou no Jordão. João, de fato, partiu primeiro, nos conta Humberto de Campos, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles, alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele foi condenado à morte por degola. Precedeu a lição da misericórdia e da bondade, né? Cumpriu o seu dever de fazer retificar a caminhada para o nosso Mestre Jesus, gerar condições para a vinda adequada do nosso Mestre Jesus. O Mestre dos Mestres, nosso Mestre Jesus, quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta, médium, João Batista, seu profeta, no limiar de seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João Batista foi a voz clamante do deserto, nos diz Humberto de Campos, como disse para nós Isaías, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações, não é? Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior. Tinha percepção e noção disso, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Essa é uma imagem de um profeta do Velho Testamento, médium, Malaquias, no livro Malaquias, capítulo 4, versículo 4 e 5. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Né? Deus falando, Moisés trouxe para nós as leis, os 10 mandamentos. Meu servo que lhe mandei em Horebe,
Monte Sinai, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui Malaquias está dizendo a respeito de um personagem que já tinha partido, porque Malaquias viveu num período depois do profeta ou médium Elias. Elias já tinha partido já para o mundo espiritual. Aqui nós vemos uma imagem de Elias confrontando o rei Acabe e Jezabel, a rainha, que eram idólatras, idolatravam uma série de entidades, e fugiam um pouco da lei de Moisés, do Deus único, né, da ideia do Deus único. E Elias confrontou esse comportamento do povo de Israel, não é? E Elias foi condenado a ser morto, fugiu e deixou como seu discípulo Eliseu. E veja lá, foi século 9 antes de Cristo. O Malaquias foi século 4 antes de Cristo. Então Elias já tinha ido. Mas de qualquer maneira, o Malaquias dizia: Eis que vos enviarei o profeta Elias, Deus falando, antes que venha o dia do Senhor, ou seja, antes que venha nosso Mestre Jesus nos dar o caminho, né, o profeta Elias. Então, João Batista é o profeta Elias, né? É a reencarnação do profeta Elias. Aí Jesus falando para os seus discípulos, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Malaquias estava profetizando a vinda de João. E Isaías profetizou a vinda de João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, né? Então, João é uma reencarnação, João o Batista, uma reencarnação de Elias. Aí dá para a gente perceber que são muitos os que trabalham em nosso benefício, nos auxiliam a entender as leis divinas. E o mestre dos mestres, o nosso mestre Jesus, é aquele que vai nos possibilitar entender mais profundamente as leis divinas, né? E foram conversar com Jesus e partindo eles, aqueles que vieram conversar com Jesus, que eram discípulos de João Batista, começou Jesus a dizer àqueles que o acompanhavam, as pessoas que estavam ouvindo a sua fala a respeito de João. Jesus interpretando o personagem João. Quem é João? O que fostes ver no deserto? Aqueles que foram ouvir as palavras de João no deserto. Voz que clama no deserto. Uma cana agitada pelo vento? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 7. Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, dizendo Jesus para aqueles que o ouviam. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Um médium? Aí Jesus pergunta e ele mesmo responde: sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Aí Jesus fala: porque é este de quem está escrito. Isaías já tinha falado que lhe viria, Malaquias falou que lhe viria. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho, não é? Então Deus enviando o seu missionário, João Batista, para preparar o caminho de Jesus. Em verdade, Jesus falando, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, assim como nos contou Humberto de Campos. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele é um grande personagem para o desenvolvimento da nossa humanidade, mas tem ainda as suas limitações, ainda está no caminho da perfeição, de conquistar a perfeição, mas cumpriu a sua tarefa com dignidade. Com certeza deu passos largos em direção a conquistar a perfeição. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas,
falando dos caracteres do verdadeiro profeta, ele conta para nós, no item 9, a vez de concluir que o verdadeiro missionário, profeta, missionário, médium, verdadeiro missionário de Deus, tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Superioridade de virtudes, grandeza, resultado e influência moralizadora de suas obras. Isso diz do verdadeiro profeta, do verdadeiro missionário de Deus. Não há dúvida, Kardec, o verdadeiro missionário de Deus, né? Codificou o trabalho de inúmeros, uma pleiade de espíritos que trabalharam na direção de renascer o entendimento do cristianismo, espiritismo como cristianismo redivivo. Sem dúvida, aqui na nossa casa, aqui no Brasil, na nossa língua, Chico Xavier, com mais de 400 livros escritos, aprimorando o nosso entendimento sobre a doutrina e a filosofia espírita. Há quem diga que Kardec é a reencarnação de João Batista, assim como há quem diga que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Pode até ser, talvez até seja, mas, na verdade, o que nos mostra é que esses personagens, João Batista, Allan Kardec, Chico Xavier, verdadeiros missionários de Deus, pelas suas virtudes, pela grandeza de resultado, influência moralizadora de suas obras. A missão deles é uma missão divina. Que seja o mesmo personagem, ou que não seja, não vem ao caso. O que nos agradece, que nós devemos agradecer a Deus, é que eles vieram até nós e nos ofereceram condições de entender melhor o nosso Mestre Jesus. E naquele dia, Mateus nos contando, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, por exemplo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, recomendando para a gente, arrependei-vos. E interrogado pelos fariseus, Jesus, conta-nos Lucas, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Quando João Batista diz para nós nos arrependermos que é chegado o reino de Deus, a conduta de nos arrependermos do nosso desvio da lei é que nos dará condições de construir o reino de Deus dentro de nós. No livro Consolador, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, tratando a respeito do arrependei-vos, como nós estávamos vendo agora há pouco, né, na recomendação de João Batista, falando no item 182 do livro Consolador, a pergunta é, o remorso é uma punição? A resposta, o remorso é a força que prepara para o arrependimento. Com remorso, a gente caminha na direção do arrependimento. Como o arrependimento, este é a energia que precede o esforço regenerador. Arrependido, nós mudamos a direção da nossa energia e começamos a nos esforçar para harmonizar o nosso interior. E ele continua, choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz, é um espaço que se abre entre os tecidos perispirituais para nós nos iluminarmos, através do qual recebe o homem a cooperação indireta dos amigos do invisível. A gente abre as portas da nossa mente para a boa influenciação. A partir do momento que a gente, movido pelo remorso, se arrepende e tenta mudar de direção, a fim de retificar seus desvios, as nossas desarmonias e renovar os seus valores morais na jornada para Deus, que está em nós, o reino de Deus está dentro de nós. Mateus, no capítulo 3, no versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, falando de João Batista, que disse, voz do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele preparou o caminho do nosso Mestre Jesus e o nosso Mestre Jesus prepara o nosso caminho. Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, fala de João Batista comentando: E eu, João Batista, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, chamando a gente para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas, sandálias, não sou digno de levar. Não se acha digno nem de levar as sandálias do nosso Mestre Jesus. Ele, o nosso Mestre Jesus, segundo João, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai batizar a nossa alma, vai fazer a gente se iluminar, vai fazer a gente se aproximar mais do reino de Deus, vai nos ensinar o caminho de Deus. Essa é uma imagem que mostra João, o evangelista. Põe uma águia, porque ele é entendido como sendo aquele que melhor percebeu a grandeza do Espírito que é o nosso Mestre Jesus. Tem uma recomendação para vocês. O Dr. José Nilson Nunes Freire tem um canal no YouTube em que ele trata de vários assuntos, de uma série que ele publicou nesse canal dele do YouTube. O canal é José Nilson Nunes Freire, é o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Recomendo fortemente que vocês entrem no canal do Dr. José Nilson e assistam a interpretação que ele faz de todo o Evangelho de João. João, o evangelista agora. E aí, João, no capítulo 14, no versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha lá que interessante. Ninguém vem ao Pai. Ele está dentro de nós. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João contando para a gente do que Jesus estabeleceu como sendo o seu objetivo. Ele é o caminho, a verdade e a vida para que nós consigamos retornar à casa do Pai, né? Mateus ainda continua no capítulo 16, no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Jesus recomendando aos seus discípulos: nós somos discípulos, se quisermos, trabalhadores da última hora. Se quisermos vir após Jesus, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz, as dificuldades todas. Olha lá, João Batista falando: eu não consigo nem carregar as sandálias do nosso Mestre Jesus, mas ele tomou a cruz dele, foi sacrificado com a degola, seguiu o nosso Mestre Jesus. Se estiver certo que ele é o Kardec, continua a tarefa do cristianismo redivivo. Se estiver certo que é a reencarnação Kardec do Chico, retomou a caminhada do nosso grande mestre, que é o Allan Kardec, aprimorando e ampliando o nosso entendimento das lições do Espiritismo, que são, na verdade, as lições do cristianismo, né? Então, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e sigamos o nosso Mestre Jesus. Esse é o convite que nos faz, que nos fez João, que nos fez Kardec, que nos fez Chico Xavier e que nos faz a nossa doutrina espírita. Então, mais uma vez, agradeço o convite de estar com vocês aí de uma forma diferente, num contato virtual, mas para o espírito não tem distância. Então, o prazer e a satisfação é o mesmo e a oportunidade é privilégio totalmente meu de ter me aproximado um pouco mais desses mestres que passaram por nossa vida. Muito obrigado mais uma vez por ter podido estar com vocês.